Aleluia. Glória a Deus. Bendito, exaltado, glorificado e santo é o nome do Senhor. Toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está escrito que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também está escrito que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu a respeito de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Por isso, nesta noite de quinta-feira, 3 de agosto de 2023, lembre-se que há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Afinal de contas, a terra, toda a terra, será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E ele trabalha por aqueles que esperam nele. É por isso que esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero nesta noite agradecer a este Deus que tem feito muito mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sejamos gratos ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Deus é fiel. A sua fidelidade, ela é real, ela é completa e perfeita. Abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo possa ministrar a cada um segundo aquilo que necessita, conforme a vontade do Pai. Que esta noite seja uma noite de manifestação da glória do Senhor. Porque se a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, também a minha vida será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Permita também que o Espírito Santo, através da sua vida, alcance outros lares e famílias. Compartilhe, convide pessoas para estarem conosco. Seja canal de bênçãos, a fim de que lares, pessoas, famílias, casamentos sejam alcançados para a glória do Senhor. Eu quero convidar você, neste momento de entrega e de gratidão, a abrir o coração. Lembre-se do que está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Além de tudo, ele ainda, nas palavras do salmista, Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Venha se assentar à mesa com ele nesta noite, em nome de Jesus. Temos uma convidada para compartilhar a palavra conosco na noite de hoje. E, sem mais demora, vou convidá-la, incentivando você a abrir o seu coração
E só Ele pode te entregar. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alexandre. É um prazer para mim estar aqui nessa noite. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Tenho certeza que essa noite vai ser tão maravilhosa quanto as outras. Em nome de Jesus para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos encher da presença dele, que já está aqui, né? O Senhor que chega primeiro, ele já está aqui. E eu sei que essa noite não vai ser diferente de todas as outras que o Senhor tem feito. Não por causa da minha vida, mas por causa da bondade do Senhor. Que o Senhor é grande, é poderoso. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Agradeço a Deus também por poder falar, que eu acho que toda oportunidade que a gente tem, seja na live, seja na igreja, seja na rua, seja em qualquer lugar que a gente estiver, falar de Deus, falar da palavra do Senhor, falar de Jesus, é um privilégio que não tem preço, né? Mas de muito valor, de muito... É muito bom falar de Jesus, é muito bom viver Jesus. E eu costumo dizer que eu não consigo falar nada sem falar de Jesus, né? Porque não tem outro assunto que é melhor. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço o Senhor também. Deus abençoe. Fique à vontade, pode se apresentar. Deixa o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Amém. Eu sou a Flávia, né? Sou missionária. Estou aqui nos Estados Unidos há... Para quem não me conhece, tem algumas pessoas aqui que já me acompanham, porque eu tenho um projeto de lives também toda segunda-feira às 7h30. Aí tem algumas pessoas aqui que a gente conheceu nas lives também. Mas para quem não me conhece, eu sou a Flávia Gomes. Eu sou missionária, já vai para 14 anos já que eu sou missionária, de 14 anos de ministério de consagração, né, da missionária. Mas eu sempre... Eu aceitei Jesus e eu quis Jesus, então eu sempre trabalhei. E assim, eu sempre tive um privilégio. Para mim, o privilégio não é só estar hoje como o Senhor, pela misericórdia, tem me usado para falar da palavra, para pregar, ministrar outros, mas eu sempre trabalhei com o Senhor, para o Senhor com a mesma alegria. Então, eu cheguei na igreja, já fui para o Ministério Infantil, fui para a cantina, na minha igreja na época tinha, participava de tudo. Eu sempre gostei muito de estar no ambiente da igreja, na casa do Senhor. Então, sempre participei, sempre trabalhei. Porque até eu também não acredito que Deus salva ninguém para ficar parado de braços cruzados. Porque pelo menos falar para alguém desse amor tão grande, né, pastor? A gente fala, porque não tem condição da gente ficar parado conhecendo um Deus tão bom. Então, eu sou casada há 17 anos, estou aqui há 18 anos, eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Melissa, que tem 12 anos, e tem a Emanuele, que tem 8. E assim... E a gente está aqui a realidade é bem diferente do Brasil, mas aqui também tem gente que ama Jesus, tem gente que está trabalhando para o Senhor, e Deus tem feito grandes coisas na presença dele, na vida daqueles que querem. Porque eu costumo dizer, né, às vezes as pessoas aceitam Jesus na esperança de que não vai sofrer mais nada, e não é isso. A gente não aceita Jesus para parar de sofrer. A gente aceita Jesus porque a gente reconhece ele como Salvador, como Senhor das nossas vidas, e a gente quer estar com ele. Nem pode ser por medo de inferno, nem por medo de sofrer, tem que ser por amor a Jesus. Claro que quando a gente passa situações difíceis com Jesus, claro que vai ser mais fácil, porque ele nos anima, ele diz para a gente se esforçar, ele nos fortalece. Eu não sei se hoje já passei certos desertos na minha vida enquanto eu estava naquele deserto, eu pensava, Jesus, eu não vou sair daqui, eu não vou aguentar sair, eu não vou suportar isso aqui. Mas agora, daqui onde eu estou olhando para trás daquele deserto, parece que nem foi tanto, porque o Senhor passa com a gente. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade e confesso ao Senhor que eu amo a palavra de Deus, eu sou assim, sabe? Eu amo mesmo a palavra de Deus, eu amo aprender de Deus, e eu sei que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos saber tudo, portanto, muitos cursos, por muita coisa que a gente faça para aprender, não vai ter como a gente fazer tudo. Então, o Senhor me deu uma palavra nessa noite. Eu tenho muita dificuldade de me apresentar, porque eu acho assim, sabe? Eu já quero chegar aí pregando. Às vezes nas igrejas eu comento essa gafe, porque eu amo tanto Jesus que eu acho que é tão... Minha vida é tão, sabe? Jesus tem mais graça do que a minha vida. Ainda que o amor dele por nós é muito, né? E ainda que o que ele tem feito na minha vida é maravilhoso. Mas aí ele ainda continua sendo mais interessante. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tenho certeza que você enfrentou vários desafios para estar aqui. E eu peço ao Senhor que você tenha paciência, que você não saia no meio, que você não deixe de ouvir, né?
do começo, o meio e o fim, porque eu costumo dizer que a gente não deve sair da igreja, não deve sair do culto sem a bênção final, porque até na bênção final o Senhor pode estar trabalhando na nossa vida. E o tema dessas lives do pastor Alexander é a cura pela palavra, e você não sabe qual o momento da palavra de Deus a cura vai vir para você. Paz do Senhor, minha amada Geninha, as minhas amigas, todas que estão entrando aí, paz do Senhor para todos vocês, e todas as pessoas também, pastor, que me seguem, depois eu sigo de volta, porque às vezes a gente sempre vem participar e sempre tem alguém nos seguindo. Louvado seja Deus. Eu quero abrir a palavra do Senhor com os irmãos, uma palavra bem simples, eu tenho certeza que todos conhecem, que está aqui no capítulo 2 de João, do versículo 1 ao versículo 12. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Louvado seja Deus pela palavra dele, que é viva e eficaz. A palavra vai dizer assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho ruim, o vinho pior, o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória a seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, eu quero glorificar e exaltar o Senhor por esta palavra. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, é a bússola, Senhor, é o GPS para a vida do crente que quer andar de conformidade com a tua vontade. Muitas das vezes, Senhor, nós como servo do Senhor, a gente procura tanto meio de ouvir a tua voz, de saber da tua vontade, mas nós não temos tempo, às vezes, Pai, para tirar, para ouvir, para ler, para estar em intimidade com o Senhor através da tua palavra. A tua palavra, Senhor Jesus, é remédio. A tua palavra cura a nossa alma. A tua palavra nos cura de dentro para fora. A tua palavra nos liberta. E tem certas situações na nossa vida que só a sua palavra pode fazer esse trabalho em nós. Por isso, nessa noite, eu agradeço por essa oportunidade. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que está nessa live, a vida do pastor Alexander. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar em cada um dos nossos corações aqui, que estará ouvindo essa palavra. Eu sei, Pai, que na vida de um o Senhor fala de uma forma, na vida do outro o Senhor fala de outra forma, mas que todas as pessoas que aqui estão sejam alcançadas nesta noite, pela misericórdia do Senhor, através da tua palavra que é viva e eficaz. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, pastor, eu sei que essa palavra é uma palavra muito simples, né? Assim, quando todo mundo conheceu, porque conhece essa palavra, porque fala do primeiro milagre que Jesus fez, que realizou. A gente sabe, assim, que eu já até ouvi certas pregações, né, de algumas pessoas, não sei se por ignorância ou se por maldade, dizendo que para que Jesus fez esse milagre? Esse milagre não é tão grande, esse milagre não fez tanta coisa. Mas Jesus, ele começa, né, ele foi convidado para ir no casamento. Eu creio que a família de Jesus era conhecida dessa família, era amiga de Maria, era amiga da casa de Jesus. E ele foi convidado, e junto com Jesus sendo convidado, foi convidado também seus discípulos. E casamento em Jerusalém, casamento dos judeus, eles não é como era o nosso, antigamente ainda mais, né? Hoje a cultura vai mudando, as coisas vão mudando também. Mas antes, um casamento, no mínimo, era celebrado 7 dias. Eram 7 dias para uma festa de casamento,
Quando esse casamento era um casamento simples, mas dependendo da situação das posses dos noivos, esse casamento durava por vários dias, por várias semanas. E Jesus estava nesse casamento como convidado. Estava ali Maria e os discípulos e os irmãos de Jesus. E de repente, a festa muito boa, todo mundo muito alegre, porque a gente vai no casamento brasileiro, a gente se alegra muito. Imagina umas horinhas que a gente vai ali. Imagina um casamento de 7 dias. Né, um casamento de muitos dias, né? Chega num tempo que aí a provisão dessa família para esse casamento começa a acabar, começa a ficar escasso. E Maria notando, né? Maria notando a escassez de vinho na festa, porque vinho, né? A simbologia do vinho para nós, quando lê a palavra, é alegria, né? É aquilo que traz alegria. Então, a alegria da festa estava se acabando. E, de repente, Maria olha, Maria percebe, e Maria vai até Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese com os irmãos. Às vezes, né? Imagina se Maria fosse uma mulher sem sabedoria, ou Maria fosse uma mulher que reparasse situações para comentar. Imagina que escândalo essa festa não ia causar se Maria não tivesse sabedoria. Se Maria fosse uma pessoa que frequentasse a cozinha da casa, que frequentasse o lugar que estava servindo, e não fosse uma pessoa de bom coração que queria o bem daquela festa. Ali já seria um motivo para Maria, né, falar mal, para Maria sair falando das festas, para Maria difamar aquele noivo, porque isso era uma vergonha naquela época. Isso era uma vergonha, se uma festa de casamento judaica faltar comida, faltar bebida. Então Maria, muito que depressa, se preocupou com a situação do noivo, se preocupou com a situação daquela festa, daquela família. Mas ela não foi falar para todo mundo. E aqui eu quero falar para as irmãs, para os irmãos, quantas vezes a gente abre a porta da nossa casa, a gente coloca pessoas para dentro da nossa casa, a gente abre o nosso coração, a pessoa senta na nossa mesa, a pessoa participa da nossa intimidade e logo ali na frente a gente tem decepção com a pessoa, porque a pessoa conheceu demais, ela teve acesso demais. Só que Maria não foi uma dessas pessoas que decepcionou. Maria não foi uma dessas pessoas que aproveitou da fraqueza. Né? Porque tem gente, pastor, que só espera a nossa fraqueza para nos expor. Tem gente que sabe que a gente busca o Senhor, sabe que a gente ama Jesus, sabe que tudo que a gente faz, por mais que a gente é humano, a gente erra, a gente tem problemas, a gente tem pecados para arrepender todos os dias, porque na verdade só da gente não estar orando como se deve, da gente não estar jejuando, da gente não estar buscando a presença de Deus, já é um pecado. A gente precisa se arrepender todos os dias, né? E aí às vezes a pessoa tá ali, tá tendo acesso à nossa casa, tá tendo acesso à nossa intimidade, conquistou o nosso coração, porque só entra na nossa casa, pastor, só senta na nossa mesa quem a gente já liberou o coração, quem a gente confia. Pelo menos deveria ser assim. A gente não deve trazer para a nossa mesa, para a nossa intimidade, quem a gente não confia, quem a gente não admira, quem a gente sabe que pode nos expor. Eu sei que nem todo mundo a gente vai saber, que tem gente que é muito bom de usar máscara, tem gente que é muito bom de fingir. Mas quando a gente busca a Deus, e Deus quer dar livramento a gente antes da situação acontecer, o Senhor começa a nos mostrar, o Senhor começa a nos incomodar acerca das pessoas. Né? Então, assim, a minha casa, isso aqui é uma experiência pessoal, a minha casa sempre foi muito cheia de gente. Muito, porque eu amo pessoas, eu amo estar junto de pessoas, eu amo ouvir pessoas, amo orar por pessoas. Eu me realizo quando eu estou fazendo algo, que seja uma comida para alguém, que seja um café. Eu amo estar com gente, sabe? E eu sou mineira, e mineira é muito assim... Quer que você vem, quer que você come, quer que você dorme e vai fazendo uma coisa. Então, a gente é muito assim, exagerado na comida. E aí, minha casa sempre vivia muito cheia de gente. Mas aí, assim, porque eu não tenho maldade, né? Tem um ditado, e a Bíblia também tem um provérbio que mais ou menos assim, que a gente fala do outro aquilo que a gente é. Estou parafraseando. Né? Que a gente é muito de julgar os outros da maldade que a gente julga que o outro tem também. Como eu não vejo maldade em nada, então eu ficava procurando defeito nos outros. Mas isso foi causa de grandes decepções na minha vida. Porque quando se tem um estranho dentro da nossa casa, uma pessoa que você ama, mas não é recíproco, até uma janela aberta da sua vida para o mundo. E às vezes nem é que dentro da sua casa acontece coisas que não é de crente. Mas quando a pessoa é maldosa, até aquilo que ela vê, que ela acha que aquilo ali não é normal,
às vezes nem é, às vezes é por causa da maldade dela. Ela vai te expor, ela vai te difamar, ela vai querer falar mal de você com as pessoas. E às vezes, cá para nós, ela nem vê nada. Mas pelo fato dela estar dentro da sua casa, o que ela falar lá fora, todo mundo vai acreditar. Por quê? Porque ela participa da sua intimidade. Então, aqui, nesse primeiro ponto, para a gente ser curado pela palavra de Deus, a gente tem que atentar pelos detalhes. Tem muitas curas na vida de certas pessoas que não chegam, porque quando ela está a ponto de ser curada pelo Senhor, tem uma pessoa que não deveria estar ali, tem uma pessoa que não deveria saber do que está acontecendo na vida dela, tem uma pessoa ali do lado dela que às vezes tem cara de boa influência, mas não é. Tem cara de que está cheio de Deus, mas não está, porque o diabo sabe fingir muito bem. E assim como Deus usa os servos dele para fazer a diferença, o diabo também usa pessoas. E geralmente as pessoas não vão chegar com a cara na nossa vida, com a face na nossa vida, de assustar. Ainda mais quando é um projeto do diabo para fazer algo ruim na nossa vida. Vai chegar bem bonzinho, bem agradando, bem te amando, bem querendo dizer para você que é a melhor pessoa, que é o amigo mais perfeito. Mas Maria, ali daquela família, Maria fez a diferença na vida daquela família. Maria deve que sabia que aquela família não tinha dinheiro para comprar mais vinho. Maria deve que sabia que como é que ela ia falar isso para a dona da casa? Talvez Maria tinha sido aquela pessoa encarregada de organizar a cozinha. Porque a comida, quando vai servir um jantar, a comida não fica no meio do povo. A comida fica num lugar reservado, os cozinheiros cozinhando. Imagina uma festa de mais de 7 dias, os cozinheiros cozinhando na cozinha, o povo servindo. E Maria viu a escassez de vinho. Como que é as pessoas que convivem com você? Será que essas pessoas veem a sua escassez e logo dão um jeito de te ajudar? Será que essas pessoas têm visto a sua escassez e logo se levanta para reunir um povo para fazer a diferença na sua vida? Ou essas pessoas que convivem na sua intimidade só quer saber de quanto você tem? Enquanto você tem vinho para alegrar, enquanto a fartura está na sua mesa, enquanto a alegria está na sua casa, enquanto tem fartura para que ela possa aproveitar, ela está ali. Se a escassez chegar, ela vai embora e ainda te difama. Quem tem sido seus amigos? Porque nós temos que ter amigos. Jesus não nos fez para ficar sozinho. Mas Deus também quer que a gente tenha discernimento para escolher. Porque é melhor ter um verdadeiro do que 100 que só está ali com você enquanto você tem fartura. Enquanto o seu nome abre portas. Enquanto é bom você participar com ele, porque ele tem relações que vai favorecer você. Tem muita gente no nosso meio, pastor. Tem muita gente, infelizmente, no meio do nosso povo cristão, que só quer ser amigo da gente, porque é bom ser visto com a gente. Mas se acontecer qualquer coisa que a gente fique na escassez, é os primeiros a ir embora, é os primeiros a nos abandonar, é os primeiros a nos difamar. Mas Maria não foi assim. Mas Maria quis fazer algo por aquela família e ela também não foi em qualquer pessoa. Maria não foi perguntar a qualquer pessoa, qualquer convidado. Maria não foi... Eu sou muito engraçada, eu sou mineira, meu jeito de falar é assim. A gente é muito de contar história para dizer o que quer dizer. A gente é assim. Agora eu me concentrei, deixa eu voltar. Aí Maria não foi procurar uma pessoa qualquer. Maria não foi procurar alguém que estava muito alegre ali. Maria não foi procurar uma pessoa descontrolada. Maria não foi procurar nem o dono da casa. Porque Maria sabia que se falasse com o dono da casa poderia ter um desespero. Poderia ficar, ué, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer agora? O vinho acabou. Como que eu vou despedir o povo no meio da festa? O povo tá tudo alegre. E aí, de repente, Maria chega a Jesus. Por que Maria chega a Jesus? Porque Maria, antes de Jesus nascer, foi a primeira que ouviu quem era Jesus. Maria foi quem o anjo Gabriel chegou para ela e disse: tu és bem-aventurada e tu gerarás o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade. No teu ventre gerará o Salvador do mundo. Se ele era Salvador do mundo, o que era para Jesus salvar uma festa? Então, Maria sabia da capacidade de Jesus. Maria foi procurar quem poderia resolver. Quantas vezes a gente procura todo mundo, pastor, quando a gente está com um problema? Quantas vezes a gente procura fulano, fulano e fulano e a gente não procura quem pode resolver o nosso problema? Muitas das vezes quem pode resolver a gente deixa por último. Quando todas as portas se fecham, quando todas as bocas se fecham, quando não há mais ninguém orando, a gente lembra que a gente tem um Jesus que pode resolver muito mais além.
Se ele é salvador do mundo, ele pode trazer a alegria de uma festa, de casamento. Aí, de repente, ela chega para Jesus e vai dizer, olha como ela disse para ele. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Ela não chegou com arrudeio. Ela não chegou contando história. Ela chegou dizendo, não tem vinho. E aí, né, a gente podia pensar assim, mas Maria, como que Maria, para que Maria foi falar disso? Jesus trabalha agora num lugar de vinho? Jesus produz vinho? Por que Maria foi falar isso? Porque Maria sabia do potencial que Jesus tinha. Maria sabia que aquele filho que ela estava cuidando, que aquele filho que nasceu do ventre dela, aquele filho que ela tão preparou, né? Foi ali se preparando com ela. Ela teve um papel importante de mãe na vida, né? Na vida de Jesus. E ela sabia que o filho dela poderia fazer algo ali. E quando ela fala, Jesus disse para ela ainda assim, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Aí aqui, pastor, aqui me abre um outro parênteses, sabe que eu entendo? Se fosse um de nós ia dizer, Jesus não vai fazer nada. Jesus deu essa resposta parece tão áspera, ainda mais nós, crente dodói do século 21, de 2023, pode dizer nada para nós que a gente já está desesperado, que a gente já está desistindo. Se Jesus desse uma resposta dessa para nós e dizer, não vai resolver, eu vou ter que contar para outra pessoa, eu vou ter que procurar outra pessoa para ver se eu resolvo isso aqui. Mas Maria não. Mas Jesus disse para ela isso e ela vai, escuta aquilo, não responde Jesus e vai às outras pessoas que poderiam contribuir para esse milagre. Jesus chega até as pessoas que estavam organizando a festa, que também sabia do problema. Jesus disse para os empregados, ó, faz tudo que ele mandar. E quem disse que ele ia mandar fazer alguma coisa? Mas Maria tinha revelação de Deus. Maria sabia que Jesus poderia fazer. Como nós temos andado? Nós temos andado só por aquilo que a gente está ouvindo ou a gente tem andado com a revelação que vem do alto? Aí Maria diz para eles assim, ó, tudo que ele mandar você fazer, vocês façam. E aí, quando ela fala, outra coisa me vem aqui, que esses empregados tinham respeito por Maria. Esses empregados sabiam que Maria não estava falando aquilo à toa, que se Maria estava dizendo aquilo, algo iria acontecer. Maria tinha moral naquela casa. Maria tinha, né? Ela tinha livre acesso à intimidade daquela casa. E ela não usou isso para fazer coisas que não agradavam, ela usou para ajudar. Será que eu e você tem gente que participa da nossa intimidade, que sabe da nossa verdade? Porque a gente não é isso aqui que a gente está nas redes sociais. A gente não é o que a gente é. Não estou dizendo que a gente vive de falsidade. Eu estou dizendo que o tempo que a gente passa numa live, ou o tempo que a gente passa na igreja, ou o tempo que a gente prega, é muito pouco para saber quem somos nós. Mas Maria estava ali, era um lugar de intimidade de Maria, porque ela se sentiu no direito de querer resolver o problema, ela se sentiu no dever de fazer algo e ela envolve pessoas ali, não foi qualquer pessoa, são pessoas que poderia resolver, são pessoas que poderiam fazer a diferença na situação daquela casa. E os empregados ouvem Maria e Jesus. Aí a gente pensa assim, ele falou isso, ele nem vai levantar do lugar dele. Mas não, Jesus levanta e Jesus manda encher as metretas, as talhas que estavam ali do lado. Cada esse nome é tão difícil para falar, metretas. Era como se fosse 100 litros, eram uns potes assim, eram os lugares que colocava água. Quando os judeus iam na casa um do outro, ficava água ali para eles se purificarem, para lavar os pés, para lavar as mãos antes de entrar ali na casa das pessoas. E também para purificação durante os rituais religiosos que eles tinham, né? O Shabat que começava na sexta-feira, logo que o sol se punha. Então, aquela água ali era preparada para purificar, para limpar os judeus lavar as mãos na hora da comida, era para tudo isso. E aí estavam aquelas talhas ali, estavam vazias. E Jesus vem e diz para eles assim, enche de água. E aí, se fossem umas pessoas, pastor, questionadora, umas pessoas sem fé, ia dizer assim, o que esse homem vai fazer com essas talhas cheias de água? A gente não é assim, a gente muitas das vezes busca explicação. A gente muitas das vezes atrasa o nosso milagre, atrasa a nossa cura, porque a gente quer que Jesus nos explica. A gente quer saber tudo como vai acontecer. A gente acha que planejou uma coisa, apresenta o plano para Jesus que vai ser daquele jeito. Vai vir da direita, vai pôr a mão na minha cabeça, vai trazer aqui um prêmio, vai trazer aqui um presente, o profeta vai dizer assim. E Jesus não explicou nada. E eles também não pediram explicação. E de repente, eles enchem as talhas d'água, colocam lá.
E Jesus pega da talha e manda dar ao mestre-sala. Jesus não precisou marchar ao redor das talhas. Jesus não precisou falar mistério. Não que eu seja contra, eu sou pentecostal, eu gosto do mistério, eu gosto do barulho, eu gosto de vigília, eu sou crente de vigília. Se deixar eu ficar falando de Jesus, eu falo a noite toda. Tem que levantar a mão até se eu estiver perto, porque se deixar só quero eu falar, porque Jesus é bom demais. Mas Jesus não precisou fazer nada disso que a gente ritualiza e que a gente quer que aconteça assim com a gente. A gente acha que se não falar alto, a gente acha que se não falar mistério, a gente acha que se não tiver profecia, a gente acha que não é nem usado, não tem nem... Não, Deus não precisa de barulho para fazer milagre. Deus não precisa que a gente... é desse jeito. Não, Deus muitas vezes quer nos surpreender. Deus muitas vezes está trabalhando no silêncio. Sabe por que muitas vezes, pastor, Deus trabalha no silêncio e não fala nem nada com a gente? Porque a gente não é... Muitas das vezes, Deus não pode confiar nem na gente para falar da vida da gente. Porque se falar, a gente é o primeiro a espalhar, pastor. A gente fica doido para contar que Deus falou. A gente fica doido para contar que Deus vai fazer assim. E aí a gente vai, sabe o que, pastor? Atrapalhando o milagre. Porque nem todo mundo que anda com a gente está com a gente. Nem todo mundo que abraça a gente ama a gente de verdade. As pessoas hoje são muito boas de fingir ser o que não é. Hoje mesmo eu falava com uma amiga minha, ela é pastora de uma igreja, e eu falava com ela. Hoje, engraçado que hoje, para chamar uma pessoa para pregar, pastor, as igrejas, elas vão pesquisar no YouTube, elas vão ver na live, vai ver quantos seguidores tem. Antigamente, as pessoas oravam para saber quem ia pregar ou não. Não era porque tinha 10 milhões de seguidores, não era porque marchava, falava e parecia crente. Quanta gente parece crente e não é? Né? A oração ainda é o melhor jeito. A oração ainda é o melhor jeito de Deus falar com a gente, mostrar pra gente quem é quem. E nós estamos perdendo, sabe, pastor, o costume de estar sós com Deus. É muitas atividades, sabe, que chama a gente, que toma o nosso tempo, é muita coisa. E a gente acha que só fazer para Deus é suficiente. Deus não se impressiona, pastor, com aquilo que a gente faz para Ele quando a gente não tem um relacionamento com Ele. Para ele ficar feliz com aquilo que a gente faz, primeiro a gente tem que ter intimidade. Primeiro ele está interessado que a gente feche a porta do quarto, que a gente busque a presença dele, para quando a gente sair do quarto, a gente não ser enganado com aparência. A gente não ser enganado com pessoas que sabe, que tá marchando e a gente acha que tá cheio de Deus, daí a pouco estoura a situação, que não tá cheio de Deus é nada. Eu não sou contra, gente. Eu gosto demais do poder de Deus, eu amo. Mas hoje em dia, a gente se impressiona muito fácil. A gente não está tendo discernimento para buscar de Deus quem é quem. Maria tinha acesso a essa cozinha. Você acha que essa família não sabia quem era Maria? Sabia quem ela era. Se ela estava ali, era porque ela tinha acesso ali. Tem gente que pode até sentar no sofá da sua sala, mas não pode passar da sala. Tem gente que pode até sentar na mesa de jantar, na copa, mas não pode entrar na sua cozinha. Tem lugares na sua vida, eu tô falando de cozinha, mas eu tô falando da sua vida. Tem gente que pode até andar contigo, da paz do Senhor, te abraçar, mas não pode saber do que está no seu coração, porque senão se torna laço para você mesmo. A Bíblia vai dizer, pastor, em outro versículo, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Por que nós somos tentados? Nós somos tentados por causa de Deus, não, nós somos tentados por causa da cobiça do nosso coração. E muitas das vezes a gente não tem discernimento, porque aquela pessoa que está andando conosco, que está frequentando a nossa casa, está tendo acesso à nossa intimidade, nos agrada. Agrada. Fala conosco e agrada aos nossos ouvidos. Mas missionário, o que isso tem para curar hoje? Tem para curar que você precisa ter discernimento. Tem para curar que muitas das suas doenças é causada pela sua falta de vigilância. Muitas das coisas na minha e na tua vida já podia estar longe, mas porque a gente fica dando ouvido a todo mundo, achando que todo mundo é bom, a gente deixa chegar e acaba impedindo o milagre de chegar na nossa vida. Jesus, ele estava ali, e outra coisa que muito me impressiona nessa passagem quando eu leio, Jesus não foi ali porque tinha uma festa e ele resolveu ir de qualquer maneira. Jesus, ele foi convidado para aquela festa. Alguém quis que Jesus estivesse ali. Alguém abriu a porta para Jesus estar ali. Né? Muitas das vezes a gente não convida Jesus, muitas das vezes a gente nem quer que Jesus esteja, mas na hora que o problema chega, a gente grita por Jesus. Como que Jesus vai resolver o meu e o teu problema se nós não o convidamos para vir? Se ele não foi convidado.
Muitas vezes a gente pensa em todo mundo, mas Jesus é o último que a gente pensa. A gente não tem o hábito de orar quando a gente levanta de manhã para falar com Deus sobre os nossos dias, porque a gente acordou, é um presente de Deus. A gente não tem hábito de orar quando a gente pega o nosso carro, vai dirigir, tantas coisas que podem acontecer no caminho. A gente não convida Jesus para ir com a gente. Quando a gente senta na nossa mesa para comer, tem gente que ainda senta na mesa, outros nem na mesa senta mais, né? Senta na mesa para comer. A gente não agradece pelo almoço, pela janta, pelo café. E Jesus está só esperando você convidar. Jesus está só esperando você buscar ele para intimidade. Jesus não quer só encontrar com você na igreja. Jesus não quer só encontrar com você numa live. Jesus não quer só encontrar com você na estrada ouvindo um hino no seu carro ligado. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer frequentar a sua cozinha. Jesus quer ver a necessidade que está faltando na sua casa. Mas quando Jesus vai ver se ele não é convidado para estar na sua casa? A gente muitas das vezes diz que é servo de Deus, a gente diz que é crente. Crente a gente é mesmo, que o diabo é e treme, e o diabo conhece de Gênesis a Apocalipse sem errar um versículo. Você ainda erra alguma coisa, te põe vírgula num lugar que não tem, troca as palavras, ele não. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele usou a palavra de Deus. E muito de nós estamos sendo consumidos, estamos perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que já era para ter curado, tem gente que já era para estar pregando, tem gente que já era para estar fazendo discípulos, tem gente que já era para estar andando em lugares altos e está tomando leite, porque não tira tempo para estar com Jesus, não tira tempo para conhecer a palavra. Jesus não vai revelar nada a ninguém por um clique. Jesus quer que a gente tenha tempo com ele. E a gente ora, vai andando, vai falando assim, eu quero discernimento, eu quero discernimento. Como que Jesus vai nos dar discernimento se nós não buscamos conhecimento? Tem dois tipos de discernimento que a gente pode obter como servo de Deus. Mas eu garanto para você que nenhum vem sem conhecimento da palavra. O primeiro tipo de discernimento que a gente pode ter é o discernimento quando a gente lê a palavra. Toda vez que você lê a palavra, o Senhor vai te dando revelação daquela palavra para a sua vida e você vai tendo conhecimento. Quando alguém pregar alguma coisa que for uma heresia, que não tiver de acordo, você logo vai ter o discernimento. Isso não vem de Deus. Isso é discernimento também. Esse discernimento você vai adquirindo com o modo que você vai lendo, do modo que você vai conhecendo. E isso é para todas as coisas, principalmente para a palavra de Deus. Agora, tem um outro tipo de discernimento, que não é também sem conhecimento da palavra. O discernimento que vem do alto. O Senhor te dá um dom. Ele vem sobre você. Mas esse discernimento do alto não vem se você primeiro não adquirir esse que é pela palavra. Ele só vai vir se você antes tiver esse. Por que hoje nós temos uma geração de crentes, nós fazemos parte de um povo que está engolindo tanta coisa, que está sendo tão contaminado, que está tão doente, porque a gente não quer conhecer a palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você ir buscar um grego, um hebraico, tanta coisa. Nós temos uma fonte inesgotável hoje para você pesquisar, para você conhecer. Não estou nem dizendo disso. Não estou nem dizendo disso para não te confundir. Eu estou dizendo da pura e simples palavra de Deus. Eu estou dizendo dos 666 livros que tem na palavra, que é de Gênesis a Apocalipse. Você precisa ler a palavra, você precisa buscar o Senhor. O tempo é agora, o momento é hoje. E você precisa convidar Jesus para estar com você na intimidade. Para quando você for beber esse vinho da alegria, que é a palavra de Deus, vir a revelação do alto e você não ficar perdido. A igreja do Senhor é um exército que, ao invés de se apoiar, ao invés de um ajudar o outro, a igreja é dividida, é um povo que luta contra ele próprio. A gente fica defendendo placa de igreja, a gente fica defendendo nome de igreja, a gente fica defendendo o pastor ídolo que a gente mais gosta. Deus não está alegre conosco por causa disso. Nós precisamos ter o nosso coração liberto para que o ídolo do nosso coração, o rei do nosso coração, seja Jesus de Nazaré. Eu não estou aqui desfazendo de ninguém que prega, e nem estou dizendo que a gente não tem que valorizar os homens e as mulheres de Deus que Deus levanta. Mas idolatria não tem que estar no coração de um servo de Deus. Admiração é uma coisa, respeito é outra coisa, honra é outra coisa. Agora, adoração é só Jesus de Nazaré.
É só ele. Ninguém é usado, ninguém é grande, ninguém é poderoso se primeiro não for liberado do céu. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, se o pastor Alexandre está fazendo, ou o pastor Sérgio, que é nosso amigo, que é usado tremendamente, a irmã Geninha também que está aqui, se nós fazemos alguma coisa, é para a glória do Senhor, é por causa dele. É por causa dele. Você pode amar, você pode respeitar, você pode querer aprender, você pode olhar com um olhar de admiração, você pode pedir ajuda, mas você fique sabendo que só será feito por causa do Senhor Jesus. Maria, se ela pudesse transformar água em vinho, ela não tinha incomodado Jesus. Maria, se ela pudesse resolver o problema sozinha, ela nem tinha falado das pessoas para encher a talha de água. Ela não tinha, mas ela sabia que tem coisa que Maria não pode resolver, ainda que seja íntegra, ainda que seja uma amiga maravilhosa, ainda que não exponha a família, ainda que não exponha a casa, ainda que veio para somar, ainda que veio para fazer a diferença, não pode resolver. No máximo que Maria pode fazer é interceder, é se colocar no lugar de intercessão. Mas Maria conhecia alguém que podia. Então, por isso que Deus nos chama a interceder. Orai por todos os povos, orai pelas autoridades, orai pelas crianças, orai por missionários, orai pelos pastores. Imagina se cada um de nós, em vez de ficar idolatrando, transformasse esse sentimento, né, em oração pela pessoa. Intercessão pela pessoa e aprendesse que na intercessão Jesus age. E a gente precisa, sabe, pastor? A gente precisa saber que tem hora que a gente tem que ir até Jesus. Quase sempre. Eu quero dizer que o melhor é ir até Jesus primeiro. Mas tem coisa que a gente pode até resolvendo, levando, né? A gente pode até ir fazendo, mas tem hora na nossa vida que é só Jesus que pode fazer. Tem hora na nossa vida que só Jesus que pode entrar com providência. Eu não sei qual momento da sua vida você está vivendo, mas talvez hoje o que precisa é só você fazer como Maria. Vai lá até Jesus, conte para ele o que está faltando, conte para ele qual a necessidade da sua casa, conte para ele aonde é que você precisa de um milagre. E outra coisa, se ele falar para você, enche as talhas d'água, não duvide. Não fique pensando, não fique questionando. Ah, mas isso é água. O que será disso? Não ache que é difícil encher as talhas d'água porque é muita água que vai ter que pôr. Escute, obedeça e faça a vontade de Deus. Porque na hora que a gente estiver preparado para receber esse milagre, Jesus transforma água em vinho hoje ainda. Hoje ainda ele transforma. Aí quando Jesus transforma, e a gente assim, Jesus não faz nada assim, pastor, assim, não faz um movimento extraordinário. Ninguém vê o movimento de Jesus. Ninguém que estava na festa percebeu que algo tinha acontecido ali. Ninguém percebeu. Quem sabia que poderia acontecer algo era Maria, era aqueles que encheu a talha em Jesus. A gente não vê nenhum movimento em volta das talhas que chamou a atenção desse povo. Não vê, a palavra não fala. E de repente Jesus pega o servidor, né, a canequinha, a xícara, eu não sei o que usou para tirar essa água. Jesus pega um copo, enquanto Jesus pega o copo, eu creio, né, que esse copo deve ser aqueles copos antigos de pedra ou de bambu, de madeira. Jesus pega aquele copo e aí Jesus entrega. Jesus não fez uma oração, Jesus não fez nada. Jesus resolveu a situação sem que ninguém percebesse. Entregou na mão do empregado e disse, vai lá, entrega o mestre-sala. O mestre-sala era aquela pessoa que era responsável para provar da bebida antes de dar aos convidados, porque ele tinha que saber se aquela bebida era boa. E o costume das festas de casamento era assim, dava o bom vinho nos primeiros dias, aí quando o povo estava bem alegre, né? Aí mandava dar o vinho pior, porque aí ninguém sabia discernir nada, nem mestre-sala, nem ninguém sabia discernir nada. De repente, entrega esse copo com essa água, né, transformada em vinho, entrega e logo o mestre-sala faz aquele, né, aquela zoeira. E aqui todo mundo vê. Como assim? Você primeiro deu vinho ruim para a gente beber e agora você vai dar o bom? Porque Jesus, quando ele faz excelente. Por isso que vale a pena esperar em Jesus. Jesus não faz nada de baixa qualidade. Jesus não faz nada simplesmente, né, para ajudar na nossa necessidade. Jesus, ele surpreende. E agora, era mais 3 talhas de 100 litros cada uma transformada em vinho. Aquela festa ainda ia continuar, a alegria nunca ia acabar ali naquele casamento. Então, nós precisamos saber aonde a gente vai buscar recursos para a nossa necessidade.
E a gente precisa saber que tem coisa na minha e na tua vida que Jesus vai fazer no silêncio. É a gente que gosta, né, pastor? Que todo mundo fica sabendo. Porque a gente tem uma mania de achar que é o preferido de Deus, a gente não tem? Ah, o filho preferido de Deus. Todo mundo vai ter que saber que Jesus me ama. Tem coisa que Jesus não quer que as pessoas saibam. Enquanto ele está fazendo. Tem coisa que Jesus está fazendo na minha e na tua vida que ele está fazendo em silêncio. Ele está fazendo sem ninguém perceber. Ele está fazendo de forma que quando alguém olhar para você, quando alguém provar, vai dizer assim, nossa, como que tá bom isso aqui? Como você melhorou? Como que você melhorou no seu temperamento? Como que você melhorou no seu jeito? Como que você melhorou? Você era uma pessoa difícil de lidar e hoje você está com um brilho diferente. O que aconteceu? Jesus trabalhou em silêncio. Jesus fez enquanto você estava ali preocupado com a escassez. Jesus estava fazendo. Nós não precisamos falar da nossa escassez para o mundo inteiro. Nós temos que falar com a pessoa certa, no momento certo, e acreditar que Ele está vindo, que Ele está aqui para fazer a diferença na nossa vida. Está faltando fé no povo de Deus. Está faltando o povo de Deus conhecer quem realmente é Jesus. E o que ele pode fazer? Jesus, ele é todo poderoso. Ele vai dizer assim, quando ele está lá no Getsemane, passando uma prova, eu creio que era a pior prova que Jesus enfrentou no ministério dele, foi a oração no Getsemane, quando ele precisava que alguém estivesse orando com ele, quando ele precisava que alguém pudesse segurar a mão dele, que alguém pudesse apoiá-lo, não tinha ninguém, não havia ninguém. E ele cogitou, né? Ele fez uma oração, Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus confiava tanto em Deus, Jesus confiava tanto no poder de Deus, na vontade de Deus, que ele diz assim, contudo, se não for possível, seja feita a tua vontade. E nós deveríamos ter essa mesma confiança no poder de Deus sobre a nossa vida. Nós deveríamos ter essa mesma confiança em Jesus. Porque se ele foi capaz de entregar a vida dele numa cruz por amor de pessoas que abandonaram ele, deixaram ele, traíram ele, porque foi por amor à vida de Judas. O que aconteceu é que Judas não se arrependeu. Judas, ele mesmo buscou o fim da vida dele. Ele não se arrependeu, mas foi por amor dele também. Porque eu creio piamente, pastor, no poder de Deus que é tão grande, no amor de Jesus que é tão grande, que se Judas caísse arrependido no pé de Jesus ali na crucificação, Jesus havia perdoado ele. Jesus, ele quer perdoar quem se arrepende. Né? Eu não estou dizendo heresia, eu estou dizendo que Jesus, ele pode perdoar qualquer pecado se você quer arrepender. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não é que esse pecado Jesus não tem capacidade de perdoar. É porque quem blasfema contra o Espírito Santo não vai ter arrependimento. O coração endureceu, não tem lugar de arrependimento, o Espírito Santo não trabalha mais nele. Então é por isso, mas não é que Jesus não possa perdoar, é porque a gente não vai se arrepender. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Então, o Espírito Santo, a gente pisa aqui numa situação, a gente tropeça aqui em outra, a gente enjoelha aqui, cai em outra, e a gente logo, o Espírito Santo vem. Nossa, isso não tá bom, Flávia. Isso aqui, ó, você falou isso aqui. Quantas vezes, eu sou muito sanguínea, assim, né? E às vezes eu falo mais do que penso, e às vezes eu falo, acabei de falar, o Espírito Santo fala comigo. Aí vai eu fazer o caminho todo de volta para pedir perdão, né? Porque se eu falei algo que não pode. Às vezes uma coisa assim que nem precisava, a gente muito assim, quer resolver tudo e acha que a gente sanguíneo tem um defeito muito grande, sabe? A gente acha que todo mundo é mole, ainda mais quando é um melancólico que tá perto da gente, que é um fleumático, que é um devagarinho, um tímido. A gente, meu Deus do céu, anda logo, vamos fazer isso aqui. E às vezes a gente não é por maldade, mas a gente acaba passando, né? Aí a gente tem que voltar com a vergonha, porque o Espírito Santo confrontou. Às vezes a pessoa nem fala nada, o Espírito Santo confrontou. Eu falo porque meu marido é melancólico com traço fleumático. Então, eu sempre tenho que voltar. Ele quase não, porque ele sempre pensa. Eu sempre tenho que voltar lá e falar, me perdoa, corri demais na frente, né? E buscar equilíbrio. Graças a Deus que Deus se equilibrou. Mas aí a gente, voltando aqui, a gente, muitas das vezes, a gente acha que todo mundo vai entender o nosso processo, pastor. O nosso caminho, que todo mundo vai estar, não, vamos, você vai dar. Tem gente que está só esperando a gente desistir. Tem gente que está só esperando a gente fracassar. Tem gente que está só esperando a necessidade de chegar na nossa casa para nos expor, para falar que a gente não é crente, para dizer que Deus não é conosco. E às vezes, quanto mais na prova a gente está, mais Deus está operando na nossa vida. Mas
Jesus é tão maravilhoso que mesmo ele ali sendo abandonado, Jesus pagou o preço. Jesus, ele não olhou quem não estava ali. Jesus viu, né? Jesus viu Pedro traindo. Jesus viu Judas fazendo o que fez. Jesus viu João caladinho ali, mesmo ali, mas estava calado, não se levantou para dizer que Jesus era bom, que Jesus era um amigo fiel. Ninguém se levantou para defender. Maria chorando, mas Jesus não saiu do propósito por causa disso. E nós ainda que nem havia nascido e nem prestava já. Jesus olhou por nós. Jesus nos alcançou, mesmo a gente nem estava ainda, ninguém sabia que a gente vinha, Jesus nos alcançou. Do mesmo jeito que Jesus resolveu o problema lá em Caná da Galileia, no casamento, na cruz ele resolveu o meu e o teu problema. Então não há impossível que eu e você possa chegar diante do Senhor, que ele não vai fazer algo a respeito. Talvez ele não vai fazer do jeito que a gente quer. E quando Jesus geralmente não faz do jeito que a gente quer, porque isso é misericórdia sobre nós. Os nãos de Deus para a nossa vida é proteção, é misericórdia, é graça. Porque imagina se Jesus fizesse tudo que a gente pedisse. A gente mesmo ia arrepender depois, a gente mesmo ia dizer, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Agora eu não estou dando conta disso que eu pedi. Uma coisa que eu tenho aprendido, o Senhor só vai dar na minha e na tua vida, só vai fazer na minha e na tua vida aquilo que nós tivermos condição para carregar. Aquilo que nós estivermos preparados para viver. Porque a unção fora de hora, em vez dela ser bênção, ela nos mata. Por isso que é muito perigoso a gente ser ungido numa situação que Deus não chamou, ou a gente ser ungido fora de hora. Deus tem a unção certa para a pessoa certa, na hora certa. Davi foi ungido rei, mas ele não foi para o trono na mesma hora. Porque se Davi fosse para o trono com a idade que ele estava naquela hora, com certeza ele tinha errado muito mais do que errou. Ele teve que ser preparado. Muita gente, pastor, Deus fala que vai fazer, vai dar unção. Ele já quer logo tomar posse e sair andando como se ele fosse o melhor. Ele não precisa ouvir ninguém mais, não tem nada para aprender com ninguém mais. E Deus está nos chamando a um lugar de responsabilidade nele. Nós precisamos ser curados dessa mania de querer ser grande, de querer aparecer, de querer ser o melhor, de querer ser o mais visto, de querer ser aplaudido. No momento certo da sua vida, Deus vai fazer. Mas enquanto não é a hora, busque o Senhor para ficar para as coisas que você acha pequena. Faça tudo para o Senhor, faça tudo na sua vida como se fosse para o Senhor. Aí nós temos errado, porque muitas coisas a gente tem feito porque a gente acha que é para os outros. Mas o servo do Senhor, o trabalho dele é para o Senhor. Criar os filhos dele é para o Senhor. Servir na igreja dele é para o Senhor. Orar é para o Senhor. Tudo na vida de um servo do Senhor é para o Senhor. Então hoje, se você não gosta do seu trabalho, se você está tendo problema na sua casa, no seu casamento, se os seus filhos estão dando trabalho para ser criados, é uma geração difícil que nós estamos vivendo. Mas se nós entendermos que nós estamos fazendo para o Senhor, nós não seremos abalados. Nós vamos ocupar o nosso lugar em Deus e nós vamos fazer a diferença. Talvez hoje o vinho na sua casa também acabou. Talvez hoje você está vivendo uma preocupação na sua casa, você está olhando, cadê a alegria dessa casa? Nós já não temos prazer na comunhão da família, nós não temos prazer mais de sentar junto e Jesus está dizendo, se você me convidar e se você me falar, encher as talhas de água, eu transformo em vinho. Mas talvez as talhas estão vazias. Talvez você precise enjoelhar um pouco mais e não encher de água, mas talvez você precise. Nós precisamos ser a geração que volte a chorar aos pés do Senhor. Nós não podemos permanecer com os nossos olhos secos diante da grandeza, da misericórdia e da bondade do Senhor. Talvez as nossas talhas estão vazias, mas não é de água, não. Às vezes as nossas talhas estão vazias porque a gente não chora mais, a gente não clama mais, a gente não quer convidar Jesus mais, a gente quer continuar parecendo crente, mas a gente não quer ser servo de Deus. Se a gente for servo, pastor, o pastor que nos pastoreia não vai ter problema. Porque antes da gente dar problema, para levar o problema para o pastor, a gente já resolveu aqui na intimidade com Cristo. A gente não vai chegar na igreja e vai causar um problema na igreja, uma divisão na igreja que está tão na moda hoje. Eu chego, eu não concordo com a ideia, eu bagunço aquilo tudo e vou embora, levo um tanto de gente fraca atrás de mim. É isso que a gente está vendo hoje. Mas se eu for um crente que tenho intimidade, se eu for um crente que Jesus mora comigo na minha casa, ele está comigo na minha intimidade, eu vou ter temor. Se eu for chegar num lugar, não for para me ajudar, aquela visão não está tão boa com o céu, eu não vou sair causando confusão ali dentro.
Porque tem coisa que não é para mim e para você, mas tem coisa que é para o outro que está lá. E se a gente chegar sem sabedoria, a gente mata o outro e sai. E nem está dando confiança para o que está fazendo, o estrago que está fazendo. E a gente ainda sai lá na frente dizendo, foi Deus que me arrancou de lá. E Deus está só olhando. Ô, missionário, que isso tem a ver com vinho, tem tudo. Nós precisamos voltar a ter vinho na nossa vida. Nós precisamos voltar a ter vinho na nossa casa. Nós precisamos saber com quem a gente anda, qual o pensamento que nos rege, qual a presença que nos direciona. Nós precisamos saber se aquelas pessoas que nós estamos contando com elas é realmente de confiança e pode estar na nossa casa. Quem tem visitado a sua intimidade? Quem tem visitado a sua casa? Será que aqueles que visitam a sua cozinha, aqueles que visitam a sua intimidade, têm proporcionado cura para a sua vida? Ou tem exposto a sua doença? Ou tem exposto a sua necessidade? Nós precisamos de pessoa que mesmo no dia que a gente não está valendo nada, que tem dia lá em Minas a gente fala assim, tem dia que a gente não está valendo nada, tem dia que nem a gente está se suportando. Né? Tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente está assim. E aí é só a misericórdia de Deus. Então a gente precisa desses amigos, para dizer, minha irmã, você não é assim. O que está acontecendo com você, minha irmã? Eu já tive amigas que eu estava num dia terrível e elas disseram, minha irmã, que é isso? Você esqueceu de quem você é? Você não sabe o Deus que você serve, não? Volta para o seu lugar. Tem gente te olhando, tem gente se espelhando em você, tem gente que está aguardando o seu testemunho, a palavra que sai da sua boca. E você está dessa maneira? Volte para o seu lugar. Mas quem pode falar isso é quem te ama, quem está torcendo por você, quem intercede por você, quem quer ver teu bem. É Maria que faz isso. É Maria que encobre as necessidades. É Maria que dá jeito das coisas se resolverem e ninguém vê. Porque não tem ninguém perfeito, não. Tem dia que a gente precisa mesmo que alguém chegue, nos dá uns beliscão para a gente acordar, ou nos dá uma palavra de ânimo, ou nos coloca num lugar de volta, que a gente dá uma saída, volta para o seu lugar. Você fica envergonhado, você fala, gente, o que eu estou fazendo? Olha aí. E volta direitinho para o seu lugar. Então, nós precisamos saber que Jesus está aí. Ele quer ser convidado para a festa da sua casa. E que a sua casa, em nome de Jesus, todos os dias, seja uma festa que Jesus esteja participando. Porque se Jesus está participando, a gente não vai ter escassez. Se Jesus está convidado para a sua festa, você pode ter certeza, mesmo que apareça um problema no meio da festa, Jesus vai resolver. E de preferência que você tenha a Maria em volta da sua casa para avisar Jesus na hora que for preciso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te cobrir de bênção, de graça, e que a presença do Senhor seja constante e abundante, transbordante na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para a sua vida e quero dizer para você, confie, Jesus ainda está aceitando convite. E convida Jesus, porque Ele está aí para chegar na sua festa e trazer a alegria que você precisa nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus pela palavra liberada. E eu gosto de ir anotando algumas coisas durante a ministração, porque depois com essas anotações a gente traz à memória o que foi compartilhado. E uma das falas que você apresentou me chamou a atenção, é bem particular, é bem mineira, mas é muito própria. Às vezes a gente precisa de uns beliscões para acordar. E eu vejo, Flávia, que nós vivemos numa geração em que precisamos de uns beliscões para acordar. Esta geração precisa de uns beliscões para acordar. Eu ouvia hoje à tarde um certo pastor de renome aqui no Brasil dizendo o seguinte, não vou citar o nome, não vem ao caso, mas ele dizia o seguinte, a igreja está prestes a viver o seu melhor momento. Eu continuei ouvindo com atenção, o que será que ele vai falar? Quando ele disse isso, ele falou, eu estive ainda há pouco numa reunião com o ministro, fulano de tal, papapá, 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 e a igreja no Brasil, em alguns dias, começará a passar por perseguição. O comunismo batendo a nossa porta, diversas situações acontecendo nos três poderes. E a igreja vai passar pelo seu melhor momento. E quando
é que a igreja passa pelo seu melhor momento? É no meio da perseguição. Sim. Então, nossa geração precisa de uns beliscões para acordar. Não precisava, né, pastor? Mas Hoje, só com alguns beliscões, a igreja vai acordar. Muitos homens e mulheres, só com alguns beliscões, vão acordar. E eu oro aos céus para que nós possamos verdadeiramente suportar o processo. Porque é na hora dos beliscões que se separa o joio do trigo. Porque quando aperta, quem é joio, corre. Quem é trigo, fica. quem é joio vai comer na mesa de Acabe e Jezabel, né? Quem é trigo vai para a caverna, vai para o riacho e vai ser crente. Vai ser alimentado pelo corvo e vai beber do riacho. Então, e esta palavra cause impacto em nosso coração. Convidemos Jesus para fazer a diferença, porque hoje já existem tantos lares, famílias, situações nas quais acabou o vinho. E é inevitável que diante do que se vive hoje, esse frenesi, essa correria, esse atropelo de coisas, que nós nos esqueçamos de convidar Jesus para estar nos momentos mais importantes da nossa vida. Vocês já pararam para pensar o que teria sido daquela família se não tivessem convidado Jesus para a festa? Maria fez o meio de campo, mas quem fez a diferença foi Jesus. Talvez Deus permita que Flávia, que Alexander, sejam aqueles que sejam o meio de campo hoje. Mas nós não podemos fazer a diferença. Maria não podia fazer mais do que isso. Flávia e eu não podemos fazer mais do que isso. E a gente, pastor, não cortando o senhor, a gente vive uma geração hoje de pregadores, de pastores, não todos, não estou generalizando, que acha que se ele não chegar, a coisa não vai acontecer, que se ele não for ele, não vai dar certo. A gente faz o que se Jesus não quiser, pastor? A vontade de fazer é muita, mas a gente faz o que se Jesus não quiser fazer? Quantas vezes a gente ora e Jesus não quer fazer? Outra hora a gente ora até assim, ai, nem tô até meio sem fé na oração. E aí alguém vem e chega, aquele dia que você orou, você nem lembra, a gente nem lembra mais da oração. Deus fez um milagre, porque Ele quis fazer. E outra hora a gente quer o milagre e Jesus fala, não vou fazer. Então não é sobre homens e mulheres resolver, é sobre homens e mulheres direcionar o caminho. Nós precisamos voltar ao nosso lugar como pregador também. Deixar a glória para Jesus. Olha, ali é o caminho. Mas você tem que andar nele, tem que andar direito. Porque se você andar nele e andar direito, vai chegar até Jesus. E ele vai resolver seu problema. Mas a gente, às vezes, quer se colocar na frente do caminho como se fosse o resolutor do problema do outro, né? Então, nós vivemos uma geração que precisa de acordar mesmo e urgente. Mas é ele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. É ele que vai na frente. Flávia, para que nós possamos, primeiramente, agradecer a Deus por esta palavra. Eu sou muito grato a Deus sempre que recebo a sua palavra. Porque a palavra, para mim, ela é um verdadeiro banquete. E eu, quando recebo a palavra, quando me alimento da palavra, quando ouço a palavra, quando a palavra é ministrada, eu fico igual aquele camarada que acabou de comer a manga e está todo babado. Tem até fiampo no dente, porque ele se delicia com aquilo que foi entregue. Então, primeiramente, agradecer pela palavra. Mas eu gostaria muito
que você orasse, para a gente concluir este momento de graça e de cura pela palavra, que você orasse para que Deus realmente dê os beliscões naqueles que precisam ser beliscados. Amém. Afinal de contas, a nossa geração vive na base do beliscão. Mas não se preocupe, porque isso já é antigo. Muitos precisaram ser beliscados para acordar. Teve uma época, assim, quando eu me converti no Cortando o Senhor, que eu sou apaixonada por Jesus, eu amo Jesus, e assim, eu não gosto do termo, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu creio que um crente, todo dia o amor tem que aumentar, tem que amadurecer, tem que ser aquele amor que não apague, sabe? E eu sempre tive muito zelo com as coisas do Senhor. Um dia eu estava tão triste que eu tinha visto umas coisas assim, e eu falei com Deus, mas como pode a pessoa fazer isso na sua casa, em nome do Senhor, e essa coisa toda errada? E eu triste, o Senhor falou comigo assim: ô Flávia, você acha que você ama mais a minha obra do que eu mesmo? Falei, não, Senhor, faça a sua parte que eu faça a minha, porque Deus fala bem assim comigo. Então, deixa que eu cuido da minha parte e cuida da sua, e já tá bom. Aí, desse dia pra cá, eu entrego, mas eu descanso, porque eu sei que não é meu papel consertar ninguém ou fazer, né? Que o papel é do Espírito Santo, é de Deus, o meu papel é só pregar a palavra e deixar Deus fazer. Então, se a gente pudesse resolver, né, pastor, a gente resolveria. A gente dava logo uns tapas, uns beliscão, vambora, anda logo. Mas não, a gente vai orar para Deus fazer. Deus faz. Glória a Deus. Dá os beliscões certos é ele. Exatamente. Glória a Deus. E ele belisca e não deixa marca, né? A gente pode deixar alguma marca ali. Vamos orar. Exatamente. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo. Pai, eu quero te agradecer, porque a sua graça é tão grande, Senhor. O teu favor é imenso para com a nossa vida. E nessa noite, Pai, não foi diferente. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tratou conosco nesta noite. Obrigado por aquilo que o Senhor despertou em nós. Talvez nós estávamos olhando de um jeito. A partir dessa noite, dessa palavra, da tua graça manifesta que através dessa palavra nós possamos olhar de outra maneira, ver de outra maneira, convidar o Senhor para todos os momentos, para todas as áreas da nossa vida, que nós não tenhamos reserva quando o assunto for intimidade com o Senhor. Que nós não venhamos contentar em deixar o Senhor na sala. Que nós possamos buscar o Senhor e o Senhor tenha liberdade em nosso coração em todas as áreas, Pai. Que a cura pela palavra nessa noite possa ser profunda e eficaz. Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade e pela tua palavra mais uma vez. Senhor, eu quero abençoar, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos que participou aqui conosco nesta live, Senhor. Jesus, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada um. Cada casamento aqui representado, que receba a visita do Senhor, que receba o renovo da alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor me mostra aqui que tem casamentos, ó Pai, que o vinho acabou no meio da festa. No meio da casa já não tem mais vinho. Mas o Senhor é aquele que o Senhor possa ser convidado nessa noite. E se o Senhor for convidado, o Senhor vai transformar essa água nessas talhas em vinho. Tem pessoas aqui, Senhor, que não têm vivido mais alegria no lar, está em conflito. Mas o Senhor sendo convidado para esta festa, para essa casa, o Senhor pode mudar a história desta família. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita lares aqui que precisa, Senhor, de uma transformação. Pai, em nome de Jesus, visita corações que estão quebrados, entristecidos, corações que já estão decididos, Pai, muitas vezes a tomar decisões que não agradam o Senhor, mas que o Senhor visita, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor renove, e que o vinho novo chegue, o vinho da alegria, o vinho da satisfação, o vinho do amor, o vinho do respeito, o vinho da cumplicidade chega nos lares e nos casamentos nesta noite, para a glória do teu nome, Senhor. Que os pais, Senhor Jesus, tenham a graça do Senhor para educar os filhos. Que os filhos tenham a graça do Senhor para obedecer seus pais. Senhor, nós vivemos um tempo que as crianças estão sendo atacadas por todos os lados. Mas, Pai, aqueles que estão escondidos em Ti, de maneira alguma serão encontrados, serão atacados, serão adoecidos. Serão, Senhor, confundidos e enganados, ó Pai. Tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia daqueles que têm seus netos. Tem misericórdia daqueles que estão aí, Pai, tentando, cuidando, Pai,
Pai, e não está sabendo como, nos dê direção para cuidar dos nossos filhos segundo a tua vontade. Pai, que o Senhor tenha liberdade para agir na nossa casa, na casa dos teus filhos que estão aqui. Que a graça do Senhor possa alcançá-los nesta noite. Que a misericórdia do Senhor possa trazer refúgio, refrigério. Senhor, eu creio no poder sobrenatural do Senhor. Eu ainda creio na instituição do casamento, na instituição da família. Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as famílias dos teus servos caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Que haja um novo tempo, que haja uma nova alegria, que haja uma nova realidade nas nossas casas, para a glória do nome do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor pela vida do pastor Alexandre. O Senhor sabe a obra que o Senhor tem na vida dele. O Senhor sabe o chamado que o Senhor tem para a vida dele. O Senhor abençoe a casa dele, Senhor. Visita agora, Pai, a intimidade, a cozinha, a casa dele, em todos os lugares. Que o Senhor venha em nome de Jesus fazer na vida dele aquilo, Senhor, que o Senhor tem para fazer. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre ele, sobre a esposa, sobre a casa dele. Pai, que essa geração seja uma geração que venha tomar os beliscões do Senhor, mas para acordar, para ver que há solução, ainda há esperança, ainda que a árvore esteja cortada. Tua palavra diz que ainda há esperança, que ao cheiro das águas ela dará um novo broto, ela trará uma nova esperança para ela, e assim é nas nossas vidas. Pai, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Eu abençoo cada um em nome de Jesus, crendo no poder sobrenatural do Senhor. Visita aquele que por acaso esteja enfermo, aquele que esteja sentindo alguma dor, alguma situação. Que o Senhor, em nome de Jesus, traz cura na alma, nas emoções, no corpo físico, no espiritual, para a glória do teu nome. Que esse povo seja sarado, curado, por intermédio da tua palavra, por intermédio da tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Pastor, eu estava, o Senhor trazia muito forte no meu coração, me dava uma visão de casas, de casamentos que precisam da visita de Jesus. E Jesus mandava dizer para esse povo, se está precisando, convide, que ele vem. Ele vem, ele alegra, ele transforma a água em vinho, ele traz alegria de novo para a casa das pessoas hoje. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Eu é que agradeço, Flávio. Vamos tirar nossa fotinho para registrar o momento? Já desativei aqui os comentários para depois a gente fazer um story. Pronto. Amém. Pastor, eu deixo aqui registrado o meu convite. Eu tenho uma live todas as segundas-feiras, 7h30. Quando o senhor tiver um tempo e quiser estar com a gente, trazendo uma palavra para a gente, será muito bom receber o senhor aqui também, na nossa live, na nossa casa. Tá combinado. Me chama depois no particular que a gente ajusta a agenda, tá bom? Será Amém. uma alegria. A gente está aqui. Se precisar, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Qualquer hora que precisar, nós estamos à disposição também. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe você, seu ministério, sua família. Amém. Aí na América. E complete a obra, você, suas filhas. Amém. Em nome de Jesus, a congregação, a igreja na qual você congrega, que o Espírito Santo realmente faça de você canal de bênçãos, canal de unção e canal de revelação da vontade do Senhor, onde quer que o Espírito Santo te leve. Amém. Que Deus blinde a sua família, que Deus blinde o seu casamento, que Deus blinde o seu lar, suas filhas, sua saúde, e traga resposta dos céus para tudo aquilo que você tem apresentado diante dele na intimidade, Amém, na Jesus. cozinha, no lugar para onde você tem convidado a presença do Senhor Jesus. Deus te Amém. abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Fica com Deus. Fique com Deus. Até a próxima, queridos. Deus abençoe. A gente se encontra na nossa próxima live semana que vem. Shalom a todos. Tchau, tchau.